Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática. Nós vamos mostrar para você uma instalação completa, do começo ao fim, desde a integração mecânica até a integração elétrica. Então esse é o sistema que nós vamos instalar. Eu estou colocando aqui essa foto somente para vocês visualizarem o que vai ser instalado, mas nós vamos estudar o passo a passo de como realizar essa instalação. Aqui serão instalados 12 módulos fotovoltaicos de 335 watts cada um, totalizando 4,02 kWp. Então nós vamos primeiramente fazer um estudo do nosso telhado para mostrar para vocês como que nós chegamos à conclusão que esta era a melhor disposição dos módulos para essa obra. Então vem comigo. Então, agora nós estamos vendo o telhado sem os módulos fotovoltaicos instalados. Com o auxílio de uma bússola, eu mapeei as orientações das águas desse telhado. E eu coloquei uma rosa dos ventos aqui do lado para vocês entenderem. Nós temos orientações para todos os lados, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste desse telhado. Lembrando que nós temos que instalar 12 módulos fotovoltaicos. Como que nós fizemos? Nós temos uma face do telhado, uma água do telhado, apontando para o norte, exatamente para o norte. Não era 100% para o norte, tinha uma leve caída, mas era muito pouco, era praticamente para o norte. Só que, fazendo todas as medidas, nós observamos que caberia ali somente 6 módulos fotovoltaicos. O nosso inversor tem 2 entradas MPPT. Com isso, nós temos a possibilidade de trabalhar com 2 orientações diferentes, 2 orientações independentes. Com isso, uma orientação, uma string, não vai influenciar outra string. Então nós decidimos colocar 6 módulos para o norte e 6 módulos fotovoltaicos para o leste. Se vocês lembram da aula de solarimetria, nós temos que a melhor orientação possível para nós que vivemos no hemisfério sul é orientar os módulos para o norte, porém, nem sempre é possível, como é o caso da nossa instalação. Então nós instalamos 6 módulos fotovoltaicos para o norte e optamos em instalar 6 módulos fotovoltaicos para o leste. Ah, mas por que você escolheu a água leste, Vitor? Olha, nós temos 2 opções aqui que não iria fazer tanta diferença. Ou a água leste ou a água oeste. Na água leste, o sol nasce no leste, então toda a parte da manhã até o meio-dia, 1h, nós constatamos que nós pegaríamos boa parte do sol. E na parte da tarde, se nós optássemos por instalar na água oeste, nós pegaríamos o sol da tarde. Como estava muito mais fácil fazer a instalação na água leste, então, em termos de facilidade de instalação, nós optamos em instalar esses 6 outros módulos restantes na água leste. Com isso, a orientação final, o nosso planejamento foi instalar 6 módulos fotovoltaicos apontados para o norte, com a orientação norte, e 6 módulos fotovoltaicos apontados com a orientação leste. Então essa foi nossa decisão e assim ficou a nossa obra. Vamos ver o passo a passo de como nós fazemos para realmente instalar e executar agora o que nós planejamos. Feito o nosso planejamento, logo em seguida nós vamos fixar as estruturas de fixação para o nosso tipo de telhado. O nosso tipo de telhado, como vocês podem observar, é um telhado de barro com a telha do tipo francesa. Nós vamos mostrar os detalhes de como nós vamos fazer essa fixação, mas estou mostrando uma visão geral para que vocês observem o que se esperar dessa etapa. Nós vamos colocar os perfis de alumínio para que nós consigamos apoiar os módulos fotovoltaicos e assim fazer a instalação. Nós sabemos que vai ficar 6 módulos fotovoltaicos para a água norte, sendo que não coube uma fileira inteira na água norte. Então nós vamos colocar 3 módulos fotovoltaicos em cima, 3 módulos fotovoltaicos embaixo, assim como vocês podem ver que os perfis de alumínio estão fixados. E na água leste vai caber os 6 módulos fotovoltaicos em uma fileira só, então nós colocamos o perfil de alumínio dessa forma. Para fixar os ganchos, nós destelhamos uma parte do telhado e nós temos que determinar os pontos onde nós vamos colocar os ganchos. Como o nosso perfil de alumínio, essa parte eu comecei a fazer na água leste, nosso perfil de alumínio vai ter 6 metros mais ou menos, então nós vamos colocar 4 ganchos de fixação. Nós devemos distribuir o espaço entre esses ganchos. Vocês podem perceber que a base do gancho realmente tem vários furinhos. E isso realmente serve para que nós consigamos movimentar a base desse gancho nas terças para que nós consigamos realmente fixar no melhor ajuste para a nossa instalação.
Vocês podem perceber que existe uma regulagem também na parte onde o gancho faz um L ali na telha. Essa parte de cima ela tem que ficar apoiada na telha. Então é por isso que nós medimos, realmente ele escorrega aquela parte, colocamos o suporte, colocamos na posição adequada, fazemos o aperto e aí sim nós vamos partir para a fixação no gancho na terça. Então, feito isso, nós com o auxílio de uma furadeira fazemos um pequeno furo com uma broca com um diâmetro menor que o nosso parafuso, somente para auxiliar a entrada do nosso parafuso, e com isso a gente pega com o auxílio de uma parafusadeira e colocamos o nosso gancho. Como vocês podem perceber, após a fixação do gancho, nós voltamos a telha no lugar e ela deve ficar perfeitamente encaixada. Em alguns tipos de telha é normal ficar um pequeno vão entre o gancho e a telha, mas esse vão não pode ser muito grande para que não entre água, conforme for chovendo e a água vai escorrendo, não entre água na casa do seu cliente e com isso dê umidade, qualquer outro tipo de problema. É muito importante se atentar a esse tipo de questão quando nós trabalhamos com o telhado de barro. Fazendo a fixação do primeiro gancho, vamos fazer a fixação do segundo gancho. Lembrando que nós temos 6 metros de perfil de alumínio e vamos usar 4 ganchos. Então vamos deixar espaçados igualmente esses ganchos para que não corra o risco de ficar um gancho muito perto do outro e depois um gancho muito distante do outro. Então vamos deixar esses ganchos equidistantes. Fazendo isso, o procedimento é exatamente o mesmo. Com a broca a gente marca, faz uma furação, com a parafusadeira a gente coloca o parafuso. Depois disso vocês fazem o ajuste para que o gancho fique exatamente da altura da telha. Como vocês podem ver, dessa forma foi feito o ajuste após a fixação do gancho. Eu prefiro fazer o ajuste antes de fixar o gancho, mas aí eu deixo para a escolha de vocês, para que vocês observem e vejam o que é mais fácil e com o que vocês têm mais facilidade de trabalhar. Depois de fixar os ganchos, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, nós vamos colocar o perfil de alumínio sobre os ganchos. Com isso, nós temos esse pequeno parafuso, que é chamado parafuso cabeça de martelo. Vocês não precisam desrosquear e colocar, eu só tirei para vocês verem realmente, mas ele já entra naquele vão. E você coloca embaixo do perfil de alumínio, já tem um encaixe, onde ele vai encaixar e você só dá o aperto e ele já fica fixado. E depois você ajusta, você tem uma pequena folga em cima para que você ajuste, para que o perfil fique reto em relação ao gancho que está ao lado dele, para que a fileira toda fique retinha. Feito isso, nós já temos os nossos ganchos fixados no nosso perfil de alumínio e toda a nossa estrutura já está fixada no telhado por meio das terças. Então olha aqui como que ficou o resultado final da estrutura de fixação na nossa água leste. E o procedimento para a fixação da estrutura na água norte é exatamente o mesmo. A única diferença é que não será somente uma fileira, assim como na água leste, mas serão duas. Uma fileira com 3 painéis em cima e outra fileira com 3 painéis embaixo, porque nós não conseguimos, por limitação de espaço, colocar 6 painéis um ao lado do outro. Mas o procedimento é o mesmo. Nós destelhamos uma parte do telhado, com o auxílio da furadeira fazemos um furinho, parafusadeira, colocamos, ajustamos a regulagem e assim sucessivamente nós vamos colocando o perfil de alumínio e deixando a estrutura pronta. E essa é a foto da nossa estrutura pronta e ela está pronta para receber os módulos fotovoltaicos. Agora nós vamos subir os módulos fotovoltaicos e começar a fixação dos módulos fotovoltaicos na nossa estrutura de fixação. Como nós já explicamos, os módulos fotovoltaicos devem estar aterrados. Então uma dica que eu dou, isso eu deixo a critério de vocês, é já fazer o aterramento no solo. Então veja esse pequeno trecho onde eu explico como fazer esse aterramento no solo antes da gente subir os módulos fotovoltaicos. Uma parte do aterramento a gente vai ter que fazer no telhado, não tem como mesmo. Mas o que nós pudermos adiantar no solo, é muito melhor trabalhar no solo do que em cima do telhado. Pessoal, uma parte muito importante da nossa instalação, na parte de integração elétrica, é o aterramento. E aqui eu vou mostrar como que a gente faz o aterramento dos módulos fotovoltaicos. Existem duas formas de fazer. Ou a gente usa os clipes de aterramento, aqueles que já vêm com a estrutura de fixação, ou nós realmente fazemos esses pequenos rabichos, onde a gente vai prender módulo a módulo. Eu vou mostrar como que a gente faz o rabicho e depois, quando a gente for fazer o aterramento no telhado, eu vou mostrar como que é feito esse aterramento módulo a módulo na prática. Primeiro de tudo, a gente pega esse rabicho aqui, esse condutor é de 6 milímetros, aí a gente decapa uma parte e pega esse terminal aqui pré-isolado do tipo olhal e nós colocamos aqui. Vou usar esse outro lado que está mais aqui, colocamos aqui.
Depois que a gente coloca o condutor, a gente vem com o alicate de crimpar, aqueles alicate de crimpar o terminal pré-isolado, que a gente já mostrou como que funciona lá na nossa parte de integração mecânica, onde a gente mostra a parte das ferramentas, e a gente faz a crimpagem. Aqui eu vou mostrar um condutor já crimpado com o terminal olhal. Depois que a gente faz isso, a gente prende módulo a módulo, e isso a gente vai mostrar na prática como que faz. Bom pessoal, agora chegou a hora de nós fixarmos esse pequeno rabicho que nós fizemos na demarcação adequada dos módulos fotovoltaicos para o aterramento. A gente pode usar um parafuso autobrocante ou mesmo um rebite. Nesse caso a gente optou por usar esse parafusinho aqui, que ele entra bem justinho aqui. Então, com o auxílio da parafusadeira, e faz a fixação. Com isso, nós vamos fazendo essa fixação módulo a módulo, e quando eu prefiro fazer essa fixação aqui no solo mesmo, que quando a gente subir esses módulos, ele já vai estar tudo pronto, e aí é muito mais fácil você fazer isso no chão do que no telhado. Então, com essa parte feita, vamos fazer isso em todos os módulos fotovoltaicos e vamos interligá-lo um com o outro. E depois a parte final nós vamos ligar totalmente nas hastes de terra e distribuir para o string box e todo o resto do sistema que a gente vai mostrar no passo a passo a seguir. E para subir os módulos fotovoltaicos no telhado, o procedimento é bastante simples, lembrando de sempre estar usando o equipamento de segurança, pessoal. Nós vamos usar a escada como guia e através desse gancho que nós prendemos atrás dos módulos fotovoltaicos, nós vamos suspender os módulos em cima do telhado um a um. Após subir os módulos fotovoltaicos no telhado, nós vamos fixá-los na nossa estrutura de fixação, prendendo os módulos fotovoltaicos nos perfis de alumínio através das presilhas de fixação. Nas pontas, no começo das strings, nós vamos colocar as presilhas para iniciar a string, as presilhas, os terminais finais. E entre elas, nós vamos colocar as presilhas intermediárias, onde essa presilha vai fixar os módulos fotovoltaicos no perfil de alumínio e vai fixar um ao outro. Lembrando de sempre colocar espaçado o módulo fotovoltaico entre os dois perfis de alumínio, para que ele não fique nem muito para uma ponta, nem muito para outra ponta. Antes de fixarmos os módulos fotovoltaicos na estrutura de fixação, ou seja, fazer o aperto do parafuso das presilhas, nós precisamos interligar os dois módulos fotovoltaicos que estão um ao lado do outro eletricamente. E como nós fazemos isso? Do lado de um módulo fotovoltaico nós teremos uma ponta, ou positivo ou negativo, depende da orientação que você colocou o seu módulo fotovoltaico. Se você colocou ele em pé, você vai ter o positivo do lado, se você virou a posição, você vai ter o negativo. Isso tanto faz, você só tem que manter um padrão, sempre colocá-los na mesma posição. Aí nós ligamos eletricamente o cabo positivo de um no negativo de outro e já fazemos a interligação do terra. Com isso, nós temos um módulo já aterrado e já ligado eletricamente. E assim, nós vamos ligando sucessivamente os módulos fotovoltaicos até terminar a nossa string. Com isso, todos os módulos já vão estar ligados eletricamente e também o aterramento entre eles já estará feito. E após ligar eletricamente nossos módulos fotovoltaicos, tanto a ligação entre o positivo e o negativo e o nosso aterramento, nós temos que agora fixar as estruturas de fixação, fazer o aperto das presilhas. Então nós alinhamos os módulos fotovoltaicos de modo que a fileira fique retinha, um fique nivelado com o outro, e fazemos o aperto das presilhas intermediárias. Fazendo o aperto das presilhas intermediárias, nós vamos sucessivamente colocando outras presilhas intermediárias com os módulos adjacentes, até chegar no final, onde nós vamos finalizar com a presilha final. Finalizado a ligação elétrica dos módulos fotovoltaicos, feito todos os aterramentos entre um módulo e o outro, e também apertando todas as presilhas, tanto da água leste quanto da água norte, as nossas strings estão prontas, tanto da água leste quanto da água norte. O procedimento é exatamente o mesmo. Agora, nós temos que fazer um cabeamento para levar a ponta positivo e negativo da string da água leste e a ponta positivo e negativo da string da água norte até as nossas entradas MPPT do nosso inversor. Isso vale também para o aterramento, onde nós vamos fazer um condutor para levar esse aterramento até o nosso barramento principal, onde nós vamos interconectar esse barramento às nossas hastes de aterramento. Feito isso,
nós terminamos a nossa integração mecânica. Precisamos ver agora a nossa integração elétrica. Olha como que ficou o nosso telhado. 6 módulos fotovoltaicos na água leste e 6 módulos fotovoltaicos na água norte. Show de bola, né, pessoal?